Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Vão comigo até o capítulo 13. Nós faremos a leitura do verso 7 ao verso 17. Hebreus capítulo 13, do verso 7 ao verso 17. Hebreus 13, do verso 7 ao 17, assim nos diz o Senhor: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar no qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm um corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo nos comunique essas realidades. Nós precisamos da presença do Espírito, como cantamos aqui mais cedo, a fim de que essas verdades entrem em nosso entendimento e entrem em nosso coração. Portanto, venham comigo orar ao Senhor, para que Ele nos comunique o significado desse texto. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. É na dependência do Espírito, Senhor, que nós nos colocamos essa noite diante de Ti. É na dependência do Espírito para que nós possamos entender, para que haja luz em nossa mente. É na dependência do Espírito, Senhor, para que haja luz no coração, calor no coração, e assim ímpeto para a mudança, e assim ímpeto para conformar as nossas vidas à Sua palavra. É necessário o Espírito Santo para que o pregador consiga comunicar as suas palavras aqui. Portanto, venha a nós, que seja um momento proveitoso de ouvir a Sua palavra e de se debruçar sobre o texto bíblico, que seja um momento proveitoso de se achegar a Ti, Senhor. Nós não nos achegamos a quem vai falar a palavra, nós não nos achegamos, Senhor, simplesmente a uma reunião, nós nos achegamos a Jesus, nós cultuamos a Jesus, e Ele é o centro de tudo que se faz aqui. Portanto, que o Senhor obtenha a glória, que Jesus obtenha a glória, e que as pessoas aqui sejam edificadas, sejam construídas, confrontadas para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos chegando na reta final, ou nas retas finais dos sermões de Hebreus. Foi uma longa caminhada até aqui, e uma prazerosa caminhada até aqui também. Mas antes que eu entre nesse texto bíblico, e acredito que vocês tenham visto o tema, que diz respeito à relação da igreja com as suas lideranças, eu quero convidá-los comigo à apreciação de um prólogo, de uma introdução. Considerem comigo, portanto, essas questões. Você já parou para considerar, para pensar, quais são as raízes das nossas dificuldades atuais com as autoridades?
E não apenas as nossas pessoalmente, mas a do nosso tempo. Nós temos um tempo com dificuldade com as autoridades, nós temos um coração com dificuldade com a autoridade. Vocês já pararam para considerar isso, para pensar sobre isso? O texto o qual vamos considerar fala acerca de autoridade. Portanto, não podemos nos achegar a ele, a consideração bíblica, o texto bíblico quer dizer, sem pensar também no nosso coração em relação à autoridade, nos nossos desafios do coração em relação à autoridade. Eu vou dizer para vocês então qual é o nosso, eu digo o meu também, Adonias, o nosso primeiro desafio com a autoridade. E o nosso primeiro desafio com a autoridade é o pecado do nosso coração. O princípio que opera no nosso coração é um princípio de rebeldia. Não queremos estar submetidos, seja uma norma ou uma lei, seja a pessoas. Nós não nos damos bem com a autoridade por conta do nosso coração. Todos temos essa experiência de rebeldia. Mas há um segundo ponto que eu quero tocar. A nossa cultura tem dificuldade com a autoridade. A nossa cultura não se dá bem com a autoridade, precisamente no nosso tempo. E aqui é importante considerar com vocês. Na década de 60, nós tivemos aquilo que ficou considerado como a revolução sexual. Já ouviram falar? Na revolução sexual houve um grande movimento de alguns personagens, de algumas pessoas chamados hippies. Esses hippies faziam festas, faziam grandes shows, faziam grandes movimentos, grandes protestos, tudo com um ímpeto realmente revolucionário. O que eles começaram a fazer a partir daí? Quando chega na década de 60, em 1969, nós temos o Woodstock, que foi um grande festival que até hoje a gente ouviu falar acerca dele. No Woodstock, a gente teve uma das maiores atrocidades acontecendo em termos públicos, uma das maiores atrocidades em termos sexuais. As pessoas se relacionavam sexualmente de forma visível, para todos verem, e sem qualquer pudor, sem qualquer consideração, sem qualquer senso de norma, lei ou moralidade. A partir desse momento, as coisas começaram a se desencaminhar no que diz respeito a um certo tipo de revolução do indivíduo, onde o indivíduo buscava expressar e impor os seus sentimentos e aquilo que ele queria contra autoridades e contra qualquer tipo de afirmação de lei. Nós somos frutos dessa década. A década de 60 marca a nossa geração até hoje. Sabe por quê? O problema deles não era em relação ao desejo ou ao anseio por liberdade sexual. Sabe o que eles queriam? Eles queriam contrapor todo e qualquer tipo de autoridade vigente. Era isso que eles queriam. Não era simplesmente mostrar como eles poderiam satisfazer os seus desejos sem interrupção, mas era ir contra toda e qualquer autoridade. Esse era o princípio. Se as autoridades dessa época não tivessem problema com liberdades sexuais, e a gente entende que isso é escravidão, certamente não tocariam nesse ponto. O problema deles era com a autoridade. E hoje, ainda hoje na nossa cultura, o que se desdobra a partir disso é um grande e grosseiro problema com a autoridade. As pessoas querem a maximização dos seus sentimentos e de si mesmo como indivíduos. Por isso eles se rebelam. Portanto, nós estamos em tempos difíceis. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, inclusive era um termo que era usado naquela época, é que o cristianismo é contracultural. Pode ser que tenham pessoas que sejam contra a autoridade lá fora, mas o cristianismo preserva o conceito de autoridade, tanto na esfera pública, quanto na esfera eclesiástica, quanto na esfera privada. E hoje nós vamos tocar aqui no campo da autoridade, dentro do contexto da esfera eclesiástica. Na esfera eclesiástica existe autoridade. Qual é a autoridade suprema na esfera eclesiástica? É as Escrituras. Mas Deus se vale de homens que Ele levanta para liderar as congregações, exercendo a autoridade das Escrituras no meio do seu povo. Portanto, o cristianismo, a fé cristã, a palavra de Deus não vê de qualquer forma a ideia de autoridade. A autoridade é algo a ser considerado. A autoridade é algo a ser preservado. E nós vamos nos inclinar nesse momento a esse texto, dentro dessa dimensão de consideração acerca da autoridade. Deus quer que nós tenhamos consideração e apreciação para as autoridades eclesiásticas que estão diante de nós. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento de consideração
consideração obediente, de consideração correta acerca da autoridade no contexto da nossa igreja. Nos aproximando um pouco do texto bíblico, e eu quero pensar com vocês que aqui nesse desfecho, o autor de Hebreus está fazendo o seguinte conosco. Ele até agora, desde o capítulo 1 até aqui o final do capítulo 13, ele está produzindo uma exortação. Se nós repararmos no estilo literário, ou seja, no estilo de escrita de toda a epístola, uma das coisas que nós vamos notar é que a preocupação dele aqui é exortar essas pessoas, ou seja, chamar essas pessoas para considerar aquilo no qual elas têm falhado, na qual elas têm ficado desencorajadas e nas quais elas têm pecado. Mas chegando nesses momentos finais da epístola, o que o autor de Hebreus se propõe a fazer é o seguinte: olha só, eu conduzi a mente de vocês até aqui, daqui em diante obedeçam às suas lideranças. Eu cuidei até aqui, chamando a atenção de vocês para coisas que vocês estavam negligenciando, mas agora considerem comigo, eu quero que vocês obedeçam às autoridades, às lideranças de vocês a partir daqui. Essa é mais ou menos, ou com toda certeza, a dinâmica do autor de Hebreus. Ele quer nos apontar agora para as lideranças eclesiásticas a partir dessa epístola. Eu quero considerar com vocês a estrutura do texto. E vejam comigo. Nós lemos do verso 7 ao verso 17. E nós vamos observar aqui no primeiro momento como esse texto se amarra. Se vocês observarem, o verso 7 e o verso 17, existe um paralelo entre eles. O verso 7 está falando acerca de autoridades que já morreram, autoridades do passado. O verso 17 está falando de autoridades de agora, de líderes que devem ser considerados agora. No verso 7, falando acerca de relembrar os líderes passados. No verso 17, de obedecer os líderes atuais. Portanto, esse é o amarrado do texto. Esse texto é cercado por uma dimensão de autoridade e de liderança. Mas tem algumas outras coisas a se perceber também. Quando nós olhamos então do verso 8 ao verso 16, não é nem o verso 7, nem o verso 17. Então eles estão desconectados de toda essa realidade de autoridade, de liderança eclesiástica? Na verdade não. Tudo faz parte de um único raciocínio aqui. Porque aquilo que ele vai dizer do verso 8 ao verso 16 são tudo demandas pastorais. São tudo demandas pastorais. Coisas que se devem cultivar e aplicar na igreja por parte das lideranças. Vocês podem observar aí no texto bíblico. Se vocês lerem o texto, vocês podem perceber que são demandas pastorais. E uma coisa interessante de se pensar, e aqui eu vou dizer para vocês quais são os subtítulos de cada trecho. O primeiro subtítulo aqui, dos quatro pontos de demandas pastorais que tem aqui, do verso 8 ao verso 12, ele lida com doutrina. Vocês podem reparar nessa palavra aqui, precisamente no versículo 9, sobre doutrinas. O segundo ponto que tem aqui, do verso 13 ao verso 14, é sobre a perseverança na fé em meio às dificuldades. O quarto elemento aqui, ou melhor, o terceiro elemento aqui é acerca do culto ao Senhor, que está ali no versículo 15, vocês podem observar o trecho. E no verso 16, ele termina a exortação, falando acerca da prática das boas obras e também da vida no contexto da comunidade, onde ele vai falar sobre a mútua cooperação ali nesse trecho. Portanto, nós vamos seguir o seguinte ritmo aqui do trecho bíblico. Primeiro, nós vamos abordar na nossa primeira etapa, no nosso primeiro momento, as questões concernentes à autoridade, nos versos 7 e no verso 17, mas principalmente no verso 17. E logo depois, nós vamos lidar com essas 4 demandas pastorais que nós acabamos de ler aqui. Tudo bem? Então vamos prosseguir comigo no trecho. E eu quero convidá-los a reler o verso 7 e o verso 17. Nós vamos ler o verso 7 e logo depois vamos pular para o verso 17. E o verso 7 diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Verso 17: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles,
pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. A primeira coisa que eu quero notar com vocês aqui é que o trecho bíblico não faz nenhuma crítica a essas lideranças. Consegue perceber? Não existe qualquer crítica ou qualquer reprovação. Pelo contrário, essas lideranças do passado, como a do presente, são louvadas pelo autor de Hebreus. Notem que ele vai dizer acerca dessas lideranças do passado no versículo 7. Primeiro, que eles lhe falaram ou pregaram a palavra de Deus. Ok? Essa é uma prerrogativa de um presbítero e de um pregador da palavra. Ele comunica as verdades de Deus para o povo. Portanto, ele foi fiel à pregação. Mas é interessante notar uma coisa aqui. Quando nós nos voltamos para o grego, a expressão aqui utilizada não é pregar a palavra, mas falar a palavra. Algumas outras versões, inclusive, ao invés de colocar pregar a palavra, colocam ensinar a palavra, como a NVT. No entanto, ambos os termos reduzem a coisa aqui. Quando o texto bíblico quer dizer que eles falaram a palavra, é que eles guiaram o rebanho de Deus em todas as dimensões do ministério da palavra. Eles aconselharam a palavra, eles pregaram a palavra, eles ensinaram a palavra, eles catequizaram com a palavra. Portanto, foram homens que exerceram fielmente o seu ministério. Segundo ponto a tocar, eles falaram da palavra. Eles não pregaram doutrinas estranhas, eles não pregaram as suas ideias, mas eles estavam sujeitos à palavra de Deus. Portanto, nós podemos dizer sobre esses homens que eles eram homens apegados à ortodoxia. O que significa isso? Eram homens apegados à sã doutrina, à reta doutrina de Deus. Eles não pegavam esse livro aqui e falavam de qualquer coisa que pudesse estar na imaginação deles. Eles pegavam esse livro aqui e eram fiéis a esse livro aqui, eram fiéis ao ensino de Jesus, eram fiéis ao testemunho dos apóstolos. Depois, o texto bíblico vai dizer que eles eram um tipo de homens cuja vida deve ser considerada e imitada. Observem aqui na parte B do versículo: e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Eles não apenas eram ortodoxos, mas eles viviam em santidade. Esses homens eram exemplo de doutrina, mas também eram exemplo de vida. Nós poderíamos observar o ensino deles e trazer muita coisa para a gente, mas também poderíamos olhar para a vida deles e ser igualmente instruído, e ser igualmente estimulado a uma vida com Deus. Eles não separavam doutrina de vida, mas eles integravam isso na vida deles. Portanto, eram homens exemplos, homens aprovados e que deveriam ser considerados. Quando nós nos voltamos para o verso 17, e aqui nós vamos ver os líderes do presente, nessa perspectiva de que ele está aprovando esses homens, de que ele está considerando esses homens, ele vai dizer o seguinte: obedeçam aos seus líderes, ou seja, façam hoje, obedeçam, é hoje, imperativo de agora. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. O trecho vai dizer que eles zelam pela alma dessas pessoas. Sabe o que significa dizer que eles zelam? Significa dizer que eles tinham um cuidado diligente. Eles não estavam, ou não estão, por serem presentes aqui nesse contexto, em falta do serviço que eles prestavam. Eles zelam por essas almas, eles são cuidadosos com essas almas, eles se preocupam com essas almas e, portanto, trabalham na direção deles. Líderes assim, que zelam por essas almas, líderes assim, que pregam a verdadeira palavra, devem ser obedecidos. Qual é o tipo de liderança que nós consideramos? São lideranças que não pregam a Escritura, são lideranças que não são exemplos de vida, mas pregam seus próprios pensamentos como se viessem do Senhor, e aí não usam os versículos de forma clichê.
Creiam nos seus profetas e prosperareis. Mas o que eles querem dizer é o seguinte: creiam e ouçam as minhas palavras e façam o que eu quero que vocês façam. É certo que existem diversos líderes que manipulam a fé das pessoas, tanto por dinheiro quanto por fama, ou seja, por qualquer outra coisa. Mas não esses líderes aqui. Eram homens fiéis, zelosos, centrados na Escritura e também exemplos de vida. Esses líderes devem ser considerados. Eu quero fazer uma observação com vocês aqui, então. Para que o autor de Hebreus fale a eles acerca da liderança e da relação da igreja com a liderança, é porque tem algum problema. Quando nós lemos alguma carta do Novo Testamento, uma das coisas que nós devemos procurar ali é o problema. Existe alguma razão pela qual aquela carta foi escrita? E existe alguma razão pela qual essa carta foi escrita? E uma série de exortações que estão sendo dadas. Existe uma razão. E no decorrer de todas as exposições de Hebreus, nós lidamos com razões. Lidamos com as razões, por exemplo, da tentativa ou do fracasso do coração deles, da fraqueza do coração deles em querer voltar para o judaísmo. Eles estavam sob perseguição, por isso eles sentiam inclinados a voltar. É o tipo de problema que a gente percebe na Epístola. Percebemos também a sua visão pequena e magra sobre Jesus. Portanto, o autor de Hebreus se compromete a falar sobre a grandeza de Jesus e como ele supera todo o ministério do Antigo Testamento. Percebemos problemas. Então, existe um problema aqui com a liderança. Mas de onde parte esse problema aqui? Para nossa surpresa, não parte da liderança, parte do povo. Se nós transcendermos um pouquinho, em Hebreus capítulo 5, verso 11, vamos comigo até lá, Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Percebe o problema? Era um povo preguiçoso para ouvir, portanto um povo tardio e indisposto para ouvir. Eles não estavam ouvindo a palavra de Deus pelos seus líderes e fazendo o seguinte: poxa, vamos anotar aqui, vamos entender o que ele está dizendo. Pastor, esclarece aqui para mim qual o significado desse texto bíblico, eu quero entender melhor essa doutrina. Não era esse tipo de disposição que eles tinham. Eles eram preguiçosos, tardios e indispostos a ouvir. E isso comprometeu o amadurecimento deles. Ele fala aqui: devido ao tempo decorrido, vocês deveriam ser mestres, mas não eram mestres. Ainda coisas fundamentais da doutrina precisavam ser ensinadas a eles, porque eles estavam devagar no caminho, eles não estavam dando ouvido. E se nós observarmos toda a Epístola de Hebreus, o que nós vamos notar? Que era um povo com dificuldade de ouvir, tanto que frequentemente o exemplo de Israel é trazido diante deles pelo fato de Israel não ter ouvido a palavra de Deus através de Moisés, mas ter endurecido o coração. Era o que eles estavam fazendo também. Eram lentos para ouvir suas lideranças quando pregavam as Escrituras, quando pregavam a palavra de Deus. Isso me faz refletir sobre algumas coisas que eu quero considerar com vocês. Todos nós sabemos que precisamos de uma liderança saudável, bíblica, santa, para termos uma igreja saudável. Mas precisamos de uma membresia saudável também. E nem sempre uma membresia saudável por toda a liderança, como nesse caso aqui. Era um povo disposto a ouvir, portanto as coisas não frutificavam. Para termos uma igreja
igreja saudável, precisamos de pastores bíblicos, precisamos, mas precisamos de pessoas também dispostas, fervorosas, engajadas, que não são rebeldes, que não estão indo contra a palavra pregada, mas querem cumprir aquilo. Precisamos de ovelhas que obedecem. Isso é necessário. E eu creio que tenha ficado claro aqui, não é obedecer o pensamento do pastor ou pregador, mas é obedecer a escritura que ele prega. Homens fiéis a Deus, tais como os espíritos aqui, não vão falar para o seu povo os seus próprios pensamentos, mas vai falar os pensamentos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Para que uma igreja então amadureça, cresça, frutifique, é necessário também ter uma boa igreja, uma igreja disposta. E a pergunta que eu faço para você como membro, para você que congrega numa igreja, é a seguinte: você é um membro disposto ou tornou-se tardio a ouvir e preguiçoso para ouvir? É um membro que, quando corrigido pela palavra se submete? Ou então é impenitente, demora para ouvir, foge de conversas profundas? Como é a sua relação com isso? É necessário um componente sinérgico aqui, para que tenhamos uma igreja saudável, que cresça e amadureça e vai para frente. Pastor e congregação, vivendo fielmente a vontade do Senhor, cada um dentro da sua esfera e campo de atuação que Deus deu. Portanto, nosso primeiro ponto de demanda pastoral aqui, nossa primeira consideração nessa primeira parte é que nós precisamos de um povo engajado também. Precisamos de um povo com o coração disposto para que a igreja possa amadurecer. Logo depois disso, eu quero considerar com vocês, aqui a partir do verso 9 até o verso 16, essas 4 demandas que eu mencionei para vocês. E aqui eu gostaria de relembrá-los, caso alguém tenha interesse de anotá-las, para que então a gente vá discorrendo. Essas demandas são doutrina, primeira demanda, depois a perseverança na fé em meio à dificuldade, depois no verso 15, o culto ao Senhor, e por último no verso 16, a prática das boas obras no contexto da comunidade. Essas são as 4 demandas pastorais, do como uma igreja precisa viver em sinergia aqui. Leiam comigo então o verso 9, onde é dito: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. Até aí. Algo que se deixa levar é algo que está instável, certo? Não é algo que está muito seguro, não. Se você jogar um papel no mar, as ondas vão levá-lo. Ele não tem um ponto fixo. Se vocês colocarem uma âncora, não vai. Um papel se deixa levar, uma âncora não vai, fica firme. O que é o fundamento da firmeza doutrinária de uma igreja? Observe o verso anterior, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que ele lançou o fundamento da igreja de Corinto como um prudente construtor. E qual era esse fundamento? Era Jesus Cristo. Cristo era a pedra de sustento da igreja de Corinto. Foi esse o fundamento que ele lançou. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de que, para mim, quando eu leio esse trecho do verso 8, eu estou diante da maior declaração de toda a epístola aos Hebreus. E olha que Hebreus tem grandes declarações. Vocês lembram disso? Hebreus, por exemplo, vai afirmar de que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Que grande afirmação! Cristo reflete a glória de Deus. Depois, vai dizer que Cristo é a revelação final, ou seja, Ele é a revelação definitiva e completa de Deus. Vai dizer também que Jesus é superior aos anjos, de que Jesus é um rei maior que Davi, de que Jesus é um sumo sacerdote maior que Arão, o líder maior que Josué, o mediador da nova aliança muito maior que Moisés,
o Filho gerado pelo Pai. São muitas declarações. E os nossos joelhos e corações tremem diante dessas verdades. Mas é como se ele vai fazendo essas declarações até chegar no clímax. E esse clímax é essa afirmação. Eu vou dizer o porquê esse clímax é essa afirmação. Jesus o mesmo ontem, hoje e para sempre, para amanhã também. No Antigo Testamento, esse tipo de declaração só é dita acerca de Deus. Então ele vai, o raciocínio dele, observe, maior do que Moisés, que Arão, que Davi, que Josué, ele é Deus. Essa é a questão, por isso que ele não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6, o Senhor vai dizer ao profeta, ou por meio do profeta, eu, o Senhor, ou eu, Yahvé, não mudo, ontem, hoje e amanhã. As estações podem passar, as coisas podem acontecer, circunstância, o tempo, nada muda o próprio Deus. Essa é uma declaração que só pode ser afirmada acerca da divindade. Mas ela não apenas dá uma noção da divindade de Jesus, como também ela nos dá um eixo do porquê não podemos ir para um lugar, de um lugar para o outro acerca da doutrina, porque devemos ter uma doutrina firme. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, a doutrina também é. Se Jesus não muda, as doutrinas também não podem mudar. Qual era o caso especial aqui dos hebreus? Se vocês pararem para observar comigo, o texto vai continuar dizendo, parte B do versículo, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Então, o problema deles aqui tem algum vínculo com alimentos. Algumas traduções, como também no texto original, eles falam manjares. E isso já dá para a gente uma noção maior, uma lembrança maior do que talvez ele queira dizer aqui. Ele está se referindo ao culto no Antigo Testamento. Manjares. Havia oferta de manjares no Antigo Testamento. E quando observamos dentro do contexto da epístola, isso fica ainda mais claro para nós. Voltem, por exemplo, até o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 9 ao versículo 10. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Ele está replicando aqui no capítulo 13 algo que ele já tinha dito no capítulo 9. E é justamente algo relacionado à lei cerimonial, ao culto feito no tabernáculo. Ele está dizendo para os cristãos aqui que eles não deveriam retroceder ao culto passado. Cristo veio e deu para eles uma nova forma de culto. O tempo oportuno do capítulo 9 é a vinda de Jesus. Quando Jesus vem, as simbologias da lei cerimonial encontram significado, encontram cumprimento. Era o tipo e o antítipo. O que seria o tipo? Era aquilo que apontava para algo vindouro, que estava para vir ainda. E o que é o antítipo? É aquilo que se esperava. Jesus era aquilo que se esperava, que a lei cerimonial apresentava. Qual era, portanto, o remédio para curar os devaneios doutrinários dessa igreja? Jesus Cristo. Era compreender Jesus Cristo na sua relação com o tabernáculo. Vamos avançar mais um pouco. Ele continua aprofundando o argumento dele à medida que ele discorre aqui. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento.
Aqui ele está se referindo a Levíticos capítulo 16. Em Levíticos 16 existe, o texto bíblico fala acerca da oferta de expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia o sacrifício pelo pecado de toda a nação de Israel. Aquilo que era feito ali, após sacrificado, era levado para fora do arraial, para fora de onde estava o povo de Israel. O arraial era como se fosse a cidadela, a tribo onde Israel estava reunido. Era levado para fora, e lá fora o cordeiro então era queimado. Ele continua aprofundando o argumento dele acerca da simbologia encontrando no cumprimento de Jesus, quando ele vai afirmar no versículo 12, observe: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Consegue perceber? Consegue perceber que toda a encenação da simbologia, do sacrifício que era feito no Santo dos Santos, era levado para fora do arraial, se cumpre em Jesus? E é como se ele quisesse dizer: vocês provavelmente estiveram em Jerusalém, vocês viram Jesus saindo de Jerusalém e indo em direção ao Gólgota, para fora do arraial. Jesus é o cumprimento empírico dessa promessa. O que eu quero dizer por empírico? Eles podiam ter observado isso, ou então eles provavelmente ouviram narrativas sobre isso, da Via Crucis, do Cristo saindo de Jerusalém e indo para o Gólgota. Ele aprofunda, portanto, o argumento dele, ele aprofunda a concepção dele. E por que o autor de Hebreus quer fazer isso? Porque ele não quer que esse povo retorne aos ritos judaicos. Ele não quer que esse povo retorne à antiga forma de prestar culto. Cristo abriu um novo caminho. Cristo traz uma nova forma de cultuar através dele mesmo. E todas essas leis passadas era só algo que apontava para ele, era só uma pequena sombra, era algo que encontrava cumprimento e significado nele, em Jesus. Eu quero fazer uma consideração com vocês sobre o nosso tempo. O problema deles aqui era retrocederem a uma doutrina equivocada. Então, ele coloca Jesus sobre os olhos deles para dizer: Jesus não muda, portanto não há como retroceder. O que foi estabelecido fica e não muda, é daqui para sempre. Mas o nosso tempo não tem problema com retroceder ou recuar no entendimento da doutrina. O problema do nosso tempo é tentar atualizar e renovar a doutrina. Eles querem fazer diferente. Se eles de alguma maneira queriam enxergar a Deus, não na ótica de Jesus, o culto não na ótica de Jesus, mas na ótica das simbologias do Antigo Testamento de novo, o nosso tempo quer fazer um de novo Jesus. Já percebeu isso? Nosso tempo quer inovar Jesus, quer atualizar Jesus. Um Jesus talvez das minorias, que está preocupado apenas com o pobre. E a única salvação que esse Jesus tem para dar é tirar essas pessoas da pobreza, é despertar uma consciência social para as pessoas. Ou então o Jesus da tal teologia negra, que a única preocupação de Jesus nesse caso é lidar com a opressão do racismo que estabeleceu na sociedade já em alguns tempos. Não que Jesus não se preocupe com nenhuma dessas coisas, mas este não é o eixo da salvação de Jesus. Jesus quer nos reconciliar com Deus, nos tirar das trevas para a luz, dos nossos pecados para uma nova vida nele. Isso sim se desdobra numa responsabilidade social ou racial. Mas essas pessoas reduzem Jesus. Ou Jesus Papai Noel, que está ali para poder te dar riquezas caso você seja um bom menino, caso você faça boas coisas, então ele vai te recompensar com isso. Todos esses Jesus são falsos Jesus, porque o verdadeiro Jesus não é o Jesus da imaginação, é o Jesus da Escritura. E o Jesus da Escritura é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Portanto, isso não pode mudar. Só existe um único Jesus Cristo. E é o Cristo que se revela nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, pelo testemunho dos profetas, dos apóstolos, dos evangelhos, das epístolas, de Apocalipse, ao Jesus da Bíblia. Fora esse Jesus não existe outro. É apenas um ídolo
da imaginação. Quando nós vamos avançando, então, e antes de avançar, eu quero dizer para vocês, é o Jesus da Bíblia que precisamos cultivar. O pastor prega e ensina acerca desse Jesus, e a igreja preserva a verdadeira imagem de quem Jesus era, o verdadeiro discernimento de quem Jesus era. Percebe a sinergia? O pastor ensina o Cristo, a igreja preserva e vivencia. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Avançando para a nossa segunda consideração aqui de demanda pastoral, a partir do versículo 13, versículo 14, aqui ele trabalha algo como a perseverança em meio às dificuldades. E eu quero ler com vocês novamente o trecho bíblico, onde vai dizer o seguinte: saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Pare comigo por aí, para a gente refletir sobre esse pequeno texto bíblico. Até agora, quando ele trabalhou a ideia do sacrifício que é feito no tabernáculo e levado para fora, ele pensou em termos doutrinários. Ele queria revisitar as bases doutrinárias. No entanto, nesse momento, ele vai usar o eixo doutrinário para servir também como uma ilustração para a vida, para nos mostrar como nós devemos viver. É muito interessante isso. A mesma doutrina e conceito sendo aplicado para corrigir o erro doutrinário e também para poder usar de estímulo a uma vida de sacrifício. Jesus é colocado aqui no versículo 12 como o sacrifício, como o cumprimento do sacrifício do Antigo Testamento. Mas no verso 13, o trecho bíblico quer nos convocar e nos chamar para sermos sacrifícios também. O sacrifício de Jesus é a doutrina que cremos, mas o sacrifício de Jesus também é um exemplo para que também façamos da mesma medida. Não para expiar os nossos pecados, mas para poder viver Jesus. Isso aqui que é muito interessante. Saiamos, pois, a ele para fora do arraial, levando a sua vergonha, o seu vitupério, o seu opróbrio. Não apenas Jesus é sacrificado para fora do arraial, mas nós também devemos ser ofertas de sacrifício a Jesus Cristo. Devemos ser oferendo a Jesus Cristo. É evidente que é difícil pensar nesses termos. É difícil pensar na própria vida como sacrifício. Jesus é o sacrifício. Foi dolorido para ele, certo? Vocês lembram das narrativas acerca da cruz? É uma narrativa de dor. É uma narrativa de cansaço. É uma narrativa de fraqueza, porque Cristo foi pregado na cruz em fraqueza. Mas é uma narrativa da qual nós somos chamados para viver também. A via crucis é para todo cristão também. Uma vida de sacrifícios é para todo cristão também. Saiamos, pois, a ele, para fora do arraial, levando a mesma desonra que ele suportou. Jesus não está atrás de nós, dizendo o seguinte: vão lá, Adonias, vai lá, sofra. Mas Jesus já passou por toda a via crucis, e ele está lá na frente dizendo: venha, saiamos, pois, a ele para fora do arraial. Venha, venha até mim, venha trilhar o caminho que eu trilhei e caminhar nos passos que eu caminhei. E é o passo de vergonha e de dor que Jesus teve. A propósito, o significado da expressão desonra, que geralmente opróbrio, é de fato vergonha, é de fato humilhação. Jesus passou por isso e os seus discípulos também são chamados para passar por isso. Mas existe um ponto de paz e alívio aqui, quando nos voltamos para o verso 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Existe um caminho final, existe um ponto final, onde todo o sofrimento por Jesus vai acabar. E é essa cidade que nós procuramos, é esse dia de descanso e glória que nós procuramos. Todo o sofrimento por Cristo não é nada comparado com a glória que vai vir.
Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Pode observar isso depois. Caminhar os passos da cruz é difícil aqui, mas é muito pequeno se comparado a toda uma eternidade de prazer, glória, alegria e descanso na presença de Deus. Não se compara. Portanto, sofra, e sofra sem medo. Estamos habituados, e tão habituados a buscar conforto, paz, satisfação e alegria, que quando tempos de dificuldades e dor vem sobre nós, a gente fica surpreso. Mas não é por esse caminho que Deus nos chama a caminhar. Deus nos chama a trilhar um caminho sob a desonra de Cristo, para encontrar então no final desse caminho glória, conforto, paz e honra para sempre. Portanto, qual demanda pastoral aqui deve ser cultivada no seio da igreja? É que a igreja é uma comunidade de cruz, sofrimento e dor. Sabe? Cruz, sofrimento e dor. Não estamos aqui sob as asas de Deus para sofrer menos que os homens lá fora sofrem, mas para sofrer com significado. E o significado do nosso sofrimento são as narrativas de Jesus. É o que ele viveu, nós vivemos. Esse é o significado, esse é o significado. Mas, pulando para o próximo ponto, aqui no versículo 15, que é acerca da demanda do culto ao Senhor. E leiam comigo esse trecho. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. À medida que peregrinamos, portanto, para essa cidade, nós não apenas sofremos, mas nós também cultuamos ao Senhor. E observem, por meio de quem nós cultuamos ao Senhor? Por meio do tabernáculo, porque era lá que o Antigo Testamento cultuava. O tabernáculo, por meio do sumo sacerdote, que oferece o sacrifício ali por você, te ajuda nesse sentido. Não, o trecho bíblico vai dizer, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus o nosso culto. Cristo é o mediador do nosso culto. Estar aqui, por exemplo, quinta-feira, 7 e pouco, 8 horas da noite, para ouvir a palavra e cantar a palavra, só é possível por meio de Jesus, senão nada disso tem significado. É por meio de Cristo, e por isso ele é central nessa reunião. Depois, com que frequência, melhor, uma pergunta antes dessa, o que nós oferecemos a Deus em adoração? Não é mais cordeiro, não são mais aqueles sacrifícios, não é mais por meio do sacerdote. Nós oferecemos a Ele sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É adoração de lábios. O culto ao Senhor agora é com a sua boca, louvando ao nome do Senhor. E com que frequência nós fazemos isso? O texto bíblico vai dizer aqui, verso 15: sempre, ofereçamos sempre sacrifícios de louvor a Cristo. É evidente que existem cultos públicos e nós precisamos estar nesses cultos públicos. Hebreus capítulo 10, por exemplo, vai dizer que nós não podemos deixar de congregar, mas o culto ao Senhor é um hábito diário. Sempre devemos oferecer ao Senhor frutos de lábios que confessam o seu nome. Quando fazemos um comparativo disso com Levítico no Antigo Testamento, nós vamos ver que os sacerdotes ofereciam cultos continuamente, todo dia, de manhã à noite, eles faziam sacrifícios. Isso não muda no Novo Testamento, só muda qual o sacrifício que você faz. E o sacrifício que você faz é se aproximar do Senhor em adoração, em palavras de glória, louvando ao Senhor por quem Ele é, por aquilo que Ele tem feito, pela sua salvação, por Cristo e todos os atributos que há em Jesus. Precisamos ter uma liturgia de vida, ou hábitos de vida, que em todo o tempo reverenciam Jesus, seja ao acordar, ao almoçar, antes de estudar, antes de estar com a família, em todas as dimensões. Nossa vida deve ter um hábito e uma expressão de culto ao Senhor. O quarto ponto que nós precisamos cultivar aqui antes de entrar nesse quarto ponto, eu creio que seja importante mencionar esse versículo. No Salmo 119, verso 164,
O salmista vai dizer que diariamente, ou melhor, mais que diariamente, ele vai dizer 7 vezes por dia eu te louvo. Esse versículo traz muito bem para nós qual é o significado de sempre oferecer ao Senhor sacrifício de louvor. 7 vezes por dia eu te louvo. É parar diariamente para prestar glória ao Senhor, para adorar ao Senhor, é render glória ao Senhor. E por meio de Cristo, que adentrou conosco no véu, no Santo dos Santos, isso é possível, todos os dias. Você não precisa estar num lugar, não existe um local especial de adoração. Onde estivermos, estando em Cristo, nós podemos adorar. Ele é o nosso local de adoração e Ele está em todo lugar. Portanto, tenha uma vida de hábitos de adoração, de uma liturgia diária de louvor e adoração ao Senhor. O nosso quarto ponto de consideração, de demanda pastoral que precisa ser cultivada no contexto da igreja, está no versículo 16, e diz respeito às relações comunitárias na igreja e fora dela. Onde é dito o seguinte: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Perceba, o culto a Deus numa dimensão vertical é colocado como sacrifício agradável, certo? Mas agora, a cooperação mútua entre pessoas, dentro do contexto da igreja, também é colocado numa dimensão de culto e como algo agradável a Deus. A nossa adoração a Deus tem uma dimensão vertical, é para Ele, mas também tem uma dimensão horizontal, onde tanto é agradável para Deus as palavras dos meus lábios, como também é agradável para Deus o modo como eu me relaciono horizontalmente com as pessoas ao meu lado. Nós não podemos levantar a mão para Deus para adorar e não estender a mão para os outros para ajudar. Essas coisas estão integradas no plano de Deus, na vontade de Deus e no mundo de Deus. Adore a Deus com a sua boca e sirva ao próximo com as suas mãos. A expressão que ele vai usar aqui, mútua cooperação, você pode notar aí no teu texto, verso 16, não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, A expressão no grego aqui é koinonia ou quinonia. Acredito que seja uma palavra que muitos de vocês conhecem. E essa palavra, ela é frequentemente usada para expressar comunhão. E ela significa um compartilhamento, mas no sentido holístico, no sentido geral. Ela significa compartilhar tempo. Ela significa compartilhar o que se tem em termos financeiros, materiais. Ela significa compartilhar a própria palavra de Deus. Em geral, em resumo, ela significa compartilhar a vida como um todo. Koinonia ou quinonia aqui é isso. Compartilhar a vida, compartilhar o que se tem. Depois você pode ler lá em Atos 2, versos 42 e 47, como a igreja fazia isso. É importante esse trecho. Ensina muito bem para a gente e com muita clareza como se expressar em termos de comunhão e compartilhamento. Os problemas dos irmãos, tudo que acontece numa dimensão comunitária, também deve fazer parte da minha vida. As bênçãos, os benefícios, igualmente, tudo deve fazer parte e se integrar dentro do contexto da vida comunitária. Precisamos vivenciar essa realidade. Mas eu quero avançar um pouco com vocês, considerando da seguinte forma: nós observamos todas essas demandas e todos esses aspectos dentro de uma circunstância da relação pastor-igreja, porque essa é a estrutura do texto, não poderíamos desconectar isso. É como acontece aqui. Se não houver uma sinergia de pastor e igreja, e eu quero dizer como por sinergia, uma espécie de compromisso mútuo entre pastor e igreja, para estabelecer essas coisas aqui, que são as coisas das mais elementares, das mais básicas, a igreja não vai adiante, não amadurece. Percebe? Doutrina, sacrifício, culto,
vida comunitária. Isso é muito eclesiástico, isso é fundamental para uma ordem eclesiástica, para uma vivência eclesiástica. E um pastor bíblico dispõe e propõe essas coisas, e a Igreja de Cristo acata com entusiasmo e vivencia essa realidade toda. É com obediência que a Igreja de Cristo vivencia essas questões. Eu quero concluir e fechar, chamando a nossa consideração, de uma forma bem resumida, da seguinte maneira: o pastor propõe a doutrina, ele ensina, seja na EBD, no aconselhamento, ou então na pregação pública aos domingos. A congregação acolhe a palavra, preserva a palavra. O pastor, os líderes eclesiásticos fiéis a Deus, vivem e encorajam uma vida de sacrifícios. O que a congregação faz? Também se sacrifica e caminha firme para o céu. Ela vê o exemplo, vê as palavras e continua a prosseguir. Terceiro ponto: o pastor determina ou então estimula a igreja a um certo tipo de liturgia aos domingos e também no estilo de vida. A igreja abraça, a congregação abraça com obediência e entusiasmo. E pode ser que a palavra obediência soe forte para nós, mas é a palavra que o texto bíblico está usando. Obedeçam. Quarto: o pastor organiza a igreja em uma coinonia, ou seja, numa comunidade de comunhão e compartilhamento integrado entre si mesmo. A igreja corresponde a essa realidade, vivenciando essa coinonia, praticando essa coinonia. Tal coisa traz muitos, mas muitos benefícios para a igreja. Se a igreja caminhar em tal sinergia com o ministério pastoral, com as demandas das escrituras, a igreja vai avançar e vai avançar muito, vai amadurecer muito, e isso tudo para a glória de Deus, para a honra do Senhor. É isso que nós queremos, que Jesus seja glorificado na sua volta em relação à igreja. E é assim que nós precisamos viver, Portanto, que essas realidades possam ser uma realidade hoje em nossos corações e em nosso entendimento, e possamos colocar em prática para a honra do Senhor. Eu quero orar por vocês, pedindo para que Deus nos ajude a cumprir essa realidade. Senhor, nós bendizemos o Teu nome.